dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a revisão das duas últimas aulas, né? Vou falar um pouco, resumir um pouco o que foi estudado nessas aulas e fazer a correção dos exercícios, né? Então, vou começar com a aula do dia 8 de maio, que foi quando a gente falou sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O movimento uniforme, o nome já diz, né? Ele é padrão, né? Se comporta com alguma coisa padronizada, constante, que no caso é a velocidade. Então, o movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante, que está sempre na mesma velocidade. Por exemplo, o movimento do ponteiro do relógio, né? Ele sempre leva 60 segundos, né, para dar uma volta. O ponteiro da hora sempre leva 60 minutos para completar uma volta. Então, a velocidade dele é sempre constante. Então, ele realiza um movimento uniforme. Temos a equação horária do movimento uniforme, que diz que a posição final ocupada por um móvel é igual à sua posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, essa é a equação horária do movimento uniforme. É muito importante a gente memorizar essas equações, não como letras, S é igual a S0 mais VT. Tudo bem que existem, né, macetes para memorizar a fórmula e isso ajuda. Mas antes de memorizar, o importante é a gente entender o que significa S, o que significa S0, o que significa V, o que significa T. S é espaço, é posição. S0, qualquer coisa que é zero, né? A0, S0, T0, é sempre inicial. Então, S0, posição inicial. V, aqui é velocidade e T, tempo. Aceleração. A aceleração é variação da velocidade no decorrer do tempo. Quando você tem variação, quando você tem aceleração em um movimento, esse movimento continua sendo uniforme? Não, né? Porque a aceleração ela causa mudança na velocidade. Se a velocidade muda, ela deixa de ser constante. Se a velocidade não é constante, ele tem uma variação. Então, esse movimento ele não é mais um movimento uniforme. Ele é um movimento uniformemente variado. Por que ele é uniformemente variado? Porque a aceleração é constante. Você vai ter a mesma aceleração. É como se você pisasse no acelerador do carro e deixasse seu pezinho na mesma posição. A aceleração ia ser constante, certo? E temos também a equação horária do MOVE, né? Do movimento uniformemente variado. Essa agora é em função da velocidade. Ela diz que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí ficamos com 3 exercícios, né? Primeiro exercício, ele diz que a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: S igual a 20 mais 2T. Determine A posição inicial, B, a velocidade, C, o instante em que o móvel passará pela posição 100 metros. A A e a B, a gente não precisa fazer nada, fazer cálculo nenhum. É só a gente olhar para a equação que a gente já acha a resposta. Se eu comparar essa equação aqui com essa equação aqui, e se eu sei interpretar, né, o que cada letrazinha dessa aqui representa, eu já acho de cara essas duas perguntas, a letra A e a letra B do exercício 1. Letra A pede posição inicial. Posição inicial na fórmula representada por quem? Pelo S0. Quem é que nessa fórmula aqui está no lugar do S0? Não é o 20? Então, a posição inicial é 20 metros por segundo. Perdão, 20 metros. Posição é metros só. 20 metros. Velocidade. Velocidade está aqui nessa fórmula representada pela letra V. Quem é que está no lugar do V? É o 2. Então, a minha velocidade é 2 metros por segundo.
só de olhar para a fórmula eu já determino tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial. A velocidade, perdão, né, que aqui é velocidade constante. Qual é a posição? Ele pergunta qual é o instante em que o móvel passará pela posição 100 metros. Então, esses 100 metros é a posição final, tá? Ele entra na fórmula no lugar do S. Então, vai ficar 100 igual a 20 mais 2t. Aí é uma equação de primeiro grau. Quem tem t fica de um lado, quem não tem vai para o outro. Quando muda de lado, muda de sinal. Então, eu vou passar o 20 para o outro lado, vai ficar 100 menos 20 igual a 2t. 100 menos 20, 80. O 2 está aqui multiplicando, quando passa para o outro lado, passa dividindo. 80 dividido por 2 é igual a 40 segundos. O tempo é de 40 segundos. A letra C dá um pouquinho mais de trabalho, eu tenho que interpretar, tá? Se ele está me pedindo um instante, o instante é o T. Para ele me pedir o instante é porque ele está me dando o S. Eu tenho que ter sempre apenas uma letrinha sobrando na fórmula, tá? Então, se ele está me dando o espaço, a posição, esse número ele entra nessa fórmula. E ele entra no lugar de quem? Do espaço. Coloquei o valor aqui, aí agora eu vou trabalhar matemática. O 20 que está desse lado passa para o outro. Quando muda de lado, muda de sinal. Aquele era positivo, vem para cá negativo. 100 menos 20, 80. O 2 aqui é 2 vezes t. Aqui é uma multiplicação. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Faço a divisão. 80 dividido por 2, 40. Só isso, tá? Número 2. No instante 5 segundos, a velocidade de um móvel é 2 metros por segundo. No instante 10 segundos, a velocidade é 4 metros por segundo. Qual é a aceleração? A aceleração, a gente viu aqui, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Aqui, o tempo inicial era 5, o tempo final era 10. A velocidade inicial era 2, velocidade final 4. Qual vai ser a aceleração? Então, a aceleração vai ser ΔV, variação da velocidade. De 2 para 4, qual foi a variação? Só fazer a subtração. 4 menos 2, 2. 5. ΔT, né? Variação do tempo. De 5 para 10, aumentou quanto? 10 menos 5, que é 5. Então, é só dividir 2 por 5, que é igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. 0,4 metros por segundo ao quadrado é a aceleração nesse caso aqui. Terceira e última, né, do dia 8. Uma partícula obedece à função horária. V igual a 10 menos 2t. Determine a velocidade inicial, B a aceleração, C a velocidade no instante 4 segundos. A mesma coisa, gente. Se eu comparar essa equação com a minha fórmula, eu já tenho de cara a velocidade inicial e a aceleração, tá? É só eu ver. Velocidade inicial é o V0. Quem é que está no lugar do V0? Não é o 10? Então, a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Quem é que está no lugar do A, que é a aceleração? Aí aqui a gente presta atenção, ó, é menos 2. Tá? É uma aceleração negativa. Então, na verdade, o que é uma aceleração negativa? Né? Não está acelerando, está freando, né? Está desacelerando. Então, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Na C, ele pede a velocidade no instante 4 segundos. Velocidade é o V, isso é o que ele quer saber. Para ele saber o V, eu tenho que saber qual é o tempo. E aqui ele já disse, instante 4 segundos. 4 segundos é tempo. Então, esse 4 vai ter que entrar aqui na fórmula no lugar do T. Então, vai ficar
velocidade vai ser igual a 10 menos 2 vezes o tempo, que é 4. Para a gente resolver isso aqui, o que a gente resolve primeiro? A subtração ou a multiplicação? A multiplicação vem primeiro. Então, repete o 10 menos 2 vezes 4, menos 8. 10 menos 8, 2 metros por segundo. Então, como eu disse, né? Leia a fórmula, né? Falando, identificando o que significa cada uma dessas letras. Depois você pode memorizar através dos macetes, mas primeiro entende o que a fórmula significa. Depois, lê o problema, tira os dados que o problema te dá, né? Interpreta, entende o que o problema está te perguntando. E aí, atenção na matemática, principalmente em relação aos sinais. A aula do dia 8 foi essa. Vamos agora para a aula do dia 15. Vou mudar aqui o quadro e já volto. Então, vamos agora para a matéria do dia 15 de maio, né? Quando nós vimos mais duas equações muito importantes no movimento uniformemente variado. A primeira foi a equação de Torricelli, né? Que foi uma equação defendida por Evangelista Torricelli, por isso leva o nome dele, e a equação horária do espaço no movimento uniformemente variado. A equação de Torricelli, ela permite que a gente determine a velocidade final de um corpo, a sua velocidade inicial, a sua aceleração e o seu deslocamento, né? Dependendo do que o problema vai te dar. Então, ela diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A equação horária do espaço, ela é grande, né? Tem uma carinha meio feia, mas é tranquila, né? Lembrando que S é a posição final, S0 a posição inicial, V0 velocidade inicial, T tempo, aceleração sobre 2, ou seja, o valor que estiver aqui, ele representa a metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, temos aqui dois exercícios. No primeiro, determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, se ele está em repouso, ele está parado. Qual é a velocidade inicial de quem está parado? De quem está em repouso? Então, a velocidade inicial é 0. Por quê? Porque está em repouso. Ele partiu do repouso e atingiu a velocidade de 108 km por hora. Depois de percorrer 30 metros. Aqui a gente tem uma observação. Ele está me dando a velocidade em quilômetro por hora, e está me dando a variação do espaço em metros. Não podemos trabalhar no mesmo problema com unidades diferentes. Alguma coisa aqui vai ter que ser convertida. Então, lembra que a gente viu que a gente pode converter de quilômetro por hora para metro por segundo? Basta eu pegar esse 108 e dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo, tá? Essa é uma forma mais tranquila da gente, agora sim a gente pode resolver o problema, pode dar continuidade. Então, eu vou usar a equação de Torricelli, né? Velocidade ao quadrado. Essa velocidade ao quadrado é 30, né? Que a gente converteu aqui. Eu estava estranhando, assim, mas é 108 ao quadrado? Não, não é 108, é o 30. Então, velocidade ao quadrado vai ser 30 ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é... Aceleração eu botei aqui. É o que eu quero determinar. Vezes o deslocamento, que também é 30.
quadrado, 30 vezes 30, 900. É igual 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes A, 2A, vezes 30, 60A. Quem tem A fica de um lado, quem não tem vai para o outro. O 0, 900 menos 0, vai dar 900 mesmo. É igual a 60A. Então, A vai ser 900 dividido por 60. Vai ser igual a 15 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, se eu tenho velocidade inicial, velocidade final e deslocamento, uma boa forma de eu calcular a aceleração é através da equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado, que é o 30 ao quadrado, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, que parte do repouso, então é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero calcular, vezes o deslocamento, que é 30. 30 vezes 30, 900. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 30, 60. 900 menos 0, 900. 60 está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. 900 dividido por 60, 15 metros por segundo ao quadrado. Segundo exercício. Com aceleração de 11 metros por segundo ao quadrado, um carro é capaz de atingir a velocidade de 88 metros por segundo. E aí tem um errinho de digitação. Não é em 98 segundos, é em 8 segundos. Esse 9 entrou aí de intrometido, tá? Apaga o 9. É em 8 segundos. Tendo em vista que o movimento desse veículo é uniformemente acelerado e que ele parte do repouso, calcule a distância percorrida nesse período de 8 segundos. Então vamos lá. Tem a aceleração, tem a velocidade, tem o tempo. Qual é a posição inicial e a velocidade inicial? Se ele parte do repouso, a posição inicial é 0 e a velocidade inicial também é 0, né? Estava no repouso. Então, a gente vai jogar esses valores nessa função horária aqui. E eu quero saber justamente quem é o S. S é igual S0, vale 0, mais V0, que é também 0, vezes T, que vale 8, mais a aceleração, que é 11 sobre 2, vezes o tempo, que é 8 ao quadrado. Então, a posição final vai ser 0 mais 0 vezes 8, 0. Mais 11 dividido por 2, 5,5. Vezes 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. Então, a posição vai ser 0 mais 0, 0. 5,5 vezes 64, 352 metros. Então, é só a gente ter o cuidado de interpretar as fórmulas, de ler as equações, saber quem é cada letra e identificar no problema aonde eu vou colocar, né? Se é segundo, é tempo. Se é metro por segundo, é velocidade. Se é metro, é espaço. Se é metro por segundo ao quadrado, é aceleração. Então, a gente vai treinando, exercitando e vai se acostumando e vai ficando mais fácil resolver os exercícios, tá bem? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Bom final de semana e fiquem com Deus.